saúdo com muito agrado a vinda do professor Luciano Corrêa para participar deste nosso seminário. E quero a ele de logo passar a palavra, que é a que esperamos Doutor Carlos, atividade. Pois não, Carlos? Eu vou lhe pedir perdão para quebrar o protocolo, porque nós estamos recebendo nesse momento uma mensagem da conselheira Suzana Azevedo. Ela muito feliz, passa essa mensagem pedindo que parabenize o senhor, que dê um abraço no senhor pelo sucesso desse webinário que está acontecendo. Pede também para agradecer, em nome dela, às TVs Alese e Câmara, pelo trabalho que tem desenvolvido em apoio com as videoaulas, em apoio às escolas municipais e estaduais de Sergipe, e também pelo trabalho que as duas emissoras de televisão têm feito para ajudar no combate à coronavírus. Então, eu peço ao senhor que me desculpe por a intervenção, mas era necessário que fosse feita. Muito obrigado, jornalista Carlos França. Com a palavra, portanto, o professor Luciano Corrêa, e cumprimentos à conselheira Suzana Azevedo, que tinha me anunciado que ia participar desta nossa atividade, deste nosso webinário, na sessão que fizemos ontem da primeira Câmara do Tribunal de Contas, que a conselheira preside. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero agradecer imensamente a honra de participar de um evento tão rico, tão qualificado. Quero saudar primeiramente aqui os que por aqui passaram, que estão presentes, o conselheiro presidente Otávio Lessa, de Alagoas, que eu tive a felicidade de começar a minha vida acadêmica dando aulas na UFAL e fiquei lá durante 4 anos, né? O presidente Luciano Bispo, que é uma liderança do Estado, mas que eu conheço como um amigo de Itabaiana e que, se não tivesse feito tanto pela TV Alese, e fez muito, só o fato de lutar pelo canal aberto, pela TV aberta, o sinal, a transmissão aberta, já sacramentava, né, como um case de sucesso para a sua gestão na Assembleia e na TV. O professor Wander Costa, meu colega aqui, parabéns pela brilhante exposição, e quero cumprimentar, sobretudo, o conselheiro Carlos Pina, meu amigo Carlos Pina. Eu não tenho capacidade de retribuir o carinho com que o senhor tem me brindado ultimamente, inclusive esse convite é uma demonstração disso. Quero dizer que nessa pandemia eu atualizei a leitura de algumas revistas Cumbuca que estavam aqui na minha estante guardadas e vi algumas matérias maravilhosas suas, por exemplo, sobre o Barão de Maruim, enfim, sobre personagens históricos e sobre a própria história de Sergipe. Eu quero, inclusive, assim que voltar os encontros presenciais, quero ter uma conversa sobre esses artigos, quero esclarecer questões, né? Mas quero já cumprimentá-lo, doutor Pina, pela qualidade dos seus artigos e pela importância histórica. Isso tem que ser matéria para escolas. Né? Uma série de informações, inclusive, que eu tomei conhecimento nos seus artigos. Tá? Quero dizer também que não há segredo de juventude. É mais possível que sua tese, aí, eu vou discordar do senhor, que sua tese esteja falsa. Né? Carlos França sabe o que é televisão. Televisão é agonia, é framing, é frenesia, é agonia, é deadline, é sofrimento o tempo inteiro. E eu e França sofremos juntos durante 4 anos na TV Sergipe. Ela embora seja empolgante, seja importantíssima, mas ela tira o nosso sossego, nossa tranquilidade. Mas a gente nasceu para isso, né, França? Então, dela mesmo que a gente gosta. Quero rapidamente também, presidente, me permita aqui, fazer uma saudação aos 3 patronos, né, que são homenageados nesse evento. Raimundo Luiz, essa figura histórica, que é um dos pais da comunicação em Sergipe. Reinaldo Moura, que eu conheci. Reinaldo foi do rádio, eu era fã do programa Reinaldo Moura da Rádio Cultura, que já tinha um formato de rádio dinâmico, moderno, vibrante. E Teotônio Neto, que é outra figura que, inclusive, saiu daqui, foi para Brasília, passou pela Globo, também de talento indiscutível, de brilho, inclusive na área da publicidade. E Carlos França, eu estendo uma quarta homenagem a Carlos França, esse que presidente, meu pai profissional. França não foi meu professor, França segue sendo, continuo sempre que posso conversando, tirando dúvidas com ele, é uma figura que não só tem o talento técnico, profissional, que domina a linguagem da TV,
mas tem um equilíbrio emocional muito grande e é um amigo, né? Uma figura a quem eu devo muito, né, para que eu tenha colocado o pé na televisão. Nunca esqueci, viu, França? Bom, eu vou tentar abreviar aqui, né, porque é um tema bastante amplo, né? A TV aberta, TV fechada e TV corporativa. A televisão aberta no Brasil chegou, como alguns palestrantes já colocaram aqui, em 1950, né, com a PRJ6, a TV Tupi do Assis Chateaubriand, Chateau. Ela foi a quinta no mundo, não obstante ter demorado um pouco a chegar no Brasil, mas ela foi a quinta TV no mundo. Então, a Tupi e o próprio Chateau, né, confirmando o seu caráter, o seu espírito vanguardista, foi um dos pioneiros na América Latina, né? Então, a TV Tupi já chegou com esse frescor, né, que foi mantido depois por outras emissoras de televisão, no desenvolvimento da história da TV aberta no Brasil, como, por exemplo, a TV Excelsior, a TV Paulista, a TV Tupi do Rio, que era uma TV independente, né, porque ainda não se falava em rede naquela época, né? Numa quadra já bem posterior, aí nos anos 60, né, quando a Globo surge, em 1965, com o famoso acordo Globo Time Life, o grupo americano que resultou numa parceria que construiu, a partir do grupo O Globo, a Rede Globo de televisão. A grande sacrificada naquele momento no mercado de televisão no Brasil foi a Excelsior. E por que eu fiz esse parêntese aqui? Porque a Excelsior foi a TV que nós perdemos naquele momento por questões menos econômicas, mas sobretudo políticas, porque o grupo Simonsen, que controlava essa emissora, entrou em rota de colisão com o regime militar e foi vitimado por isso. Enfim, acabou encerrando suas transmissões. A Excelsior, ela era uma TV de vanguarda, ela era o que a Globo se tornou depois. Ela tinha um modelo de produção consolidado que superou, inclusive, a própria Tupi. Era a TV que experimentava os novos formatos e tudo isso. Então, essa herança histórica que vem da Tupi, dos canais locais independentes e depois da Excelsior, tudo isso é incorporado pela Rede Globo, que passa a ser gradativamente a televisão do Brasil, com os problemas que tem, com as limitações que tem, com as implicações políticas que tem, mas assim, construiu efetivamente, sem dúvida nenhuma, um modelo de televisão para o mundo, portou seus produtos para o mundo inteiro, transformou seus programas jornalísticos, de entretenimento, de dramaturgia, em objetos de exportação, inseridos nas lógicas já da economia criativa, inseridos nas lógicas de um modelo de negócio, né? Porque a gente sabe, e Ciro Marcondes Filho já dizia isso há algumas décadas, né? Imprensa e capitalismo são pares gêmeos, né? A gente não imagina que a comunicação, a história da imprensa, ela se deu graças à bondade dos homens. Ela sempre esteve como suporte do mercado capitalista no mundo inteiro. É um dos motivos, inclusive, doutor Pina, que me faz feliz ver aqui um evento que não tem esse viés atravessado por interesses comerciais, são órgãos públicos, é o Tribunal de Contas, as TVs públicas. Que bom, né, que a gente tem um homem público como o Luciano Bispo, que é o presidente da Assembleia, lutando por uma TV pública. Que bom que tem um Tribunal de Contas que podia se ater tão somente à sua atuação específica, circunscrita, mas desde já há algum tempo, mas sobretudo pela sua batuta, muito bem regida, doutor Pina, tem extrapolado e da melhor forma possível, né, para as questões não só da sociedade, da economia sergipana, mas também da cultura, né? O senhor, pessoalmente, e como conselheiro do tribunal, tem dado uma contribuição inestimável. Eu precisava fazer esse registro aqui, né? Porque também é onde se dá a defesa da comunicação pública, né, que muitas vezes é tão atacada e tão incompreendida. Isso é ruim, isso é perigoso, porque no momento em que a economia mundial e a comunicação junto passa a sofrer as consequências, para o bem e para o mal, dos processos de digitalização, ela corre o risco de sobreviver, inclusive. Então, é preciso que a gente tenha políticas afirmativas de reconhecimento, de incentivo e de apoio mesmo efetivo para a manutenção da comunicação pública, e aqui no caso a televisão. Pois bem, e aí a Globo vai se consolidando nesse campo chamado de TV aberta, porque só existia isso no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos a TV, desde o começo, ela já
ela já começa a sua história de maneira segmentada, porque nos Estados Unidos o meio de transmissão que preponderou desde o começo foi o cabo, né? Que tem uma série de vantagens, mas que tem também dificuldades. Veja, levar fisicamente a imagem para cada ponto não é tão simples, até hoje não é simples, mas no Brasil ela sempre foi a televisão aberta, a transmissão hertziana aberta, a televisão pelo sistema broadcast. Ela funcionou durante vários anos, né, primeiros anos como TVs locais, né, numa tentativa de construção de uma lógica de rede, mas não era uma lógica de rede, porque os programas eram passados para os canais no país inteiro como programas avulsos que iam de avião, né, para cada uma das capitais que possuíam canais, Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre. Essas foram pioneiras na história da televisão no Brasil. E, eu lembro, por exemplo, eu era menino ainda e eu assistia o programa de Chacrinha, a gente assistia com uma semana de atraso. Eu lembro que quando morreu o cantor Evaldo Braga, que os mais velhos aqui, eu e França, por exemplo, gostamos muito, uma semana depois da morte já de Evaldo Braga, o programa de Chacrinha, que era sábados à tarde, a buzina da discoteca, não lembro bem, passava um clipe, né, a presença dele no programa, e as pessoas ficavam sem compreender aquilo. Mas como ele morreu ou não morreu, era um chamado videotape, o VT, né, que viajava de avião. As próprias novelas passavam com defasagem. Por que é que eu conto essa história? Para chegar à consolidação da ideia, do projeto de redes, que foi um advento do regime militar, né, quando, através do primeiro satélite público do Brasil, que foi o Intelsat, para promover a interligação do país. E a comunicação aí se fortalecendo, quando não por motivos econômicos, mas por motivos políticos. O regime militar teve a importante compreensão de que num país tão grande, tão disperso, com riscos de desintegração constante, eu digo constante porque até agora, no século XXI, a gente está assistindo aí a Catalunha querendo se separar da Espanha, as outras províncias espanholas que também já, província basca, através do ETA, querendo se separar, e no mundo inteiro a Iugoslávia se esfarinhou, se despedaçou, os Balcãs, né, no chamado processo de balcanização. Então, essas ameaças, ninguém pense que um país como o Brasil nunca esteve tão livre. E os militares tiveram essa compreensão de, através da transmissão em rede, da criação de rede, promover a chamada unidade nacional, a integração nacional. Veja, isso não é uma defesa ideológica do regime militar, quem me conhece sabe disso, né? Mas do ponto de vista de uma estratégia de geopolítica foi corretíssima. Já tem um primeiro fator de união nacional do país, que é a língua, né? Um país que, embora com as suas variações múltiplas, né? Mas o Brasil tem essa maravilha, né? Todos nós falamos português do Oiapoque ao Chuí, né? De leste a oeste. E a integração do país, portanto, serve a uma finalidade geopolítica do regime da época, mas que consolida a ideia de nação, de um Brasil como uma coisa só. Né? E sabemos que, mesmo assim, essa unidade ela é mantida a duro custo. Né? Há 2 décadas atrás, a gente viu o Rio Grande do Sul, né, com aqueles movimentos separatistas, coisas assim. Pois bem, a televisão se viu a esse propósito desde o começo. E serve bastante ao propósito, doutor Pina, que nomeia esse webinário, né? A televisão como instrumento da informação e ferramenta da educação. Eu passei pela PRP, eu fui presidente da Fundação PRP durante 4 anos e sempre disse que num país com uma educação precária, com uma grande massa, um grande contingente populacional que ainda não foi absorvido pelos modelos da educação, pelos nossos sistemas de educação público ou privado, ela tem que ensinar coisas elementares. Né? A educação que eu falo não é só aquela formal de escola. Por isso que eu dizia, a televisão pública no Brasil, a televisão aberta, ela tem que ensinar a escovar dente, ela tem que ensinar a tomar banho. Como agora, tem que ensinar a usar máscara, né? Ensinar cidadania. Né? E televisão tem que ter entretenimento, tem que ter festa, tem que ter o lúdico, nunca deve deixar de ter, senão ninguém vai assistir, mas nunca pode perder a perspectiva de que ela tem essa finalidade. E isso é importante, doutor Pina, nesse evento, na compreensão que o senhor e os demais participantes aqui
e essas entidades públicas, né, que fazem de suas programações, né, um tributo diário à informação e à comunicação. Eu, quando passei pela PRIP, trabalhei com um slogan, né, que eu chamava jornalismo, educação, cultura e jornalismo público, para acrescentar essa ideia de que jornalismo é um serviço público e, portanto, a gente deve vigiá-lo o tempo inteiro para executar conforme os interesses da sociedade. Então, essa TV aberta, que já funcionando no modelo de rede, né, e que permite a criação de outras redes, como, por exemplo, a Band, a Cultura, uma TV pública do governo de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta, a melhor qualidade, uma das melhores emissoras de TV do mundo, num padrão semelhante à BBC Londrina, né, a britânica. A própria Manchete, que foi resultado da entrada, né, no mercado de televisão do grupo dos blocos, da Manchete, da revista Manchete, que infelizmente naufragou, né, o seu modelo de negócio ruiu, mas que foi uma TV de vanguarda também, que recuperava, inclusive, padrões da antiga TV Excelsior. A TV Manchete foi vanguarda enquanto existiu e, lamentavelmente, desapareceu, foi substituída depois pela chegada do SBT, né, de Silvio Santos, enfim, de novas redes de televisão que emergiram no mercado. Hoje nós temos aí várias delas, mas o próprio negócio da televisão aberta, ele vai se transformando, né, até o patamar atual. Então, funcionou enquanto alguns anos, né, como um modelo fortíssimo que fez a chamada comunicação de massa, que era a comunicação ponto massa, ou seja, eu tinha um centro exibidor de uma televisão, eu tinha, portanto, a possibilidade de falar para milhões. A Globo, em uma novela da Globo, me parece que foi Irmãos Coragem, eu não lembro bem, ou foi Selva de Pedra, a França depois pode me corrigir, alcançou 97% de audiência. Veja que coisa louca, né? 97% de audiência. Por isso que a televisão era tudo, ela falava, ela se transformou no chamado quarto poder. Esse conceito é atribuído à imprensa, mas não foi a imprensa escrita que consolidou essa, pelo menos no Brasil. Embora ela tivesse um papel histórico, poder para derrubar, para promover mudanças na política e tudo mais, mas ela se tornou o quarto poder, como se dizia, quando efetivamente foi absorvida e abraçada pela população, quando ela passou a ter audiência, como essa que eu citei aí, esse índice. Então, a televisão teve esse protagonismo. Olha a pretensão de ser o chamado quarto poder. Nós só tínhamos 3, né? Hoje temos outros aí na frente, e ela certamente já não está mais, né, nesse patamar. Aí eu vou avançar, né, para defender aqui a minha hipótese. Até que com a chegada da digitalização, né, do processo de digitalização, de transmissão televisiva, quando outros meios de transmissão se tornaram possíveis, por exemplo, o cabo, né, e outros sistemas transmissivos, como o chamado DTH, o Direct to Home, que é esse processo que a Sky usa, a transmissão por satélite, TV fechada por satélite, TV por assinatura, que não é cabo, né? As pessoas costumam dizer TV a cabo para tudo. Cabo é só aquilo que é cabo, efetivamente. A gente teve um canal a cabo aqui em Aracaju, que foi só a TV Cidade. Tivemos um outro sistema aqui em Aracaju, que foi a TV Caju e a Atalaia News. Era por um outro sistema alternativo, por micro-ondas, chamado MMDS. Eu também fui colega de França na TV Caju, é um projeto que infelizmente naufragou. Eu tenho um livro, inclusive, que faz um recorte, um registro daquele momento em que Aracaju contou com 3 canais de TV fechado. Olha que coisa, né? Nós chegamos a ter um mercado de televisão por assinatura em Aracaju, e não temos nenhum dos 3 canais mais. E outros sistemas de transmissão, né, como agora mais recente a fibra ótica, tudo isso foi permitindo uma descentralização, o surgimento da TV por assinatura e, portanto, as TVs corporativas, né, várias delas aí, seja com o perfil empresarial, seja com esse perfil de canais públicos, né, como é a TV Cidadã do TCE de Alagoas, como é a TV Senado, enfim. Embora a TV Senado atue hoje de maneira muito sábia, né, como o Luciano Bispo disse aqui,
na transmissão aberta. Mas essa pulverização, essa possibilidade de transmitir por outras tecnologias, é evidente que trouxe mais atores, né, para o mercado. Trouxe mais até chegar nessa última maravilha, né, citada aqui pelo conselheiro Otávio Lessa, né, que é a transmissão por streaming. Então, isso possibilita aquela grande revolução, ou pelo menos a promessa de revolução contida na digitalização da TV, que é a perspectiva de deixar de ser um veículo de massa, mas de ponto a ponto. Não é mais a transmissão ponto-massa. Eu não sou um centro exibidor da Globo, lá no Morro da Pissarra, transmitindo para Sergipe inteiro. Eu sou qualquer um, né? A partir do streaming, eu posso aqui nesse meu canto de sala montar a minha estação de TV e, efetivamente, muita gente já fez isso. Isso era uma promessa, doutor Pina, quando eu estava estudando meu doutorado, eu terminei o doutorado em 2012, são 8 anos só, e era uma promessa ainda, que a possibilidade de cada um montar a sua TV, e hoje virou realidade. E nessa promessa continha uma outra muito mais rica, que era a possibilidade de emancipação comunicacional, né? De que as pessoas deixassem de ser, primeiro, manipuladas e de terem poucas ofertas, né? De terem o direito de escolher, né, no universo, né, dos vários emissores. Efetivamente, isso ocorreu, seja com a internet em si, por si só, ou dos processos de transmissão na internet, como por streaming, e a própria TV aberta que está presente lá. O resultado é que esse mercado foi pulverizado dessa forma. Nós temos hoje uma série de atores nesse mercado, e para o bem, né, por um aspecto, porque cumpre a promessa de emancipação no sentido de acesso à oferta. Eu aqui na minha casa, aqui no Mosqueiro, eu recebo aqui diariamente, todo dia eu ouço o jornalismo da Band News. Eu gosto de ouvir a CBN, hoje ouço a Band News. Eu pego pelo telefone, depois vou para a TV, pego canais de fora do Brasil, a TV da Espanha, que eu gosto muito, eu passei um período lá e gosto muito, a SIC de Portugal. Ou seja, essa multiplicidade de ofertas que esse novo capitalismo comunicacional oferece para o bem da oferta, de quem compra essa oferta, de quem recebe, mas para a ruína de quem vive disso, né? Do ponto de vista de modelo de negócio, a gente sabe que o negócio de televisão de broadcast, ele vem se esfarinhando aos poucos. A queda de audiência é brutal. A gente vê aí a quantidade de canais que tem sido abertos, né? Quando aqui tem uma piada, vou contar aqui uma piada, quando diz alguns meus amigos que quando o doutor Albano Franco vende a TV Sergipe, com aquela sabedoria que ele tem para tudo, um homem sábio para a vida, é porque o negócio de televisão já não estava mais interessante, né? E é uma piada, mas há um fundo de verdade nisso, né? Do ponto de vista de negócio, as novas plataformas elas vão diversificando. É só olhar, isso está no meu livro, meu já um pouco superado livro, doutor Pina, sobre as estratégias da Rede Globo, quando ela se reposiciona para atuar no patamar digital. Os investimentos em publicidade na internet têm um crescimento exponencial, né? Exponencial, enquanto que os demais vêm caindo. Imagine jornal a essa altura, né? De nós que somos da geração de jornal, eu que comecei a minha carreira no jornal alternativo, inclusive, com todo o romantismo que cabia essa ideia, não adianta a minha vontade aqui, eu manifestar a minha vontade, o mundo vai como bem entende. As coisas estão na direção dessa multiplicidade de oferta. O que tem feito aqueles canais que já tinham um modelo de negócio consolidado, a Rede Globo, que tem a Globo Filmes, que tem suas plataformas nas emissoras de rádio, com a maravilhosa ideia que foi a criação da CBN, a Rede CBN, uma rádio fantástica, muito boa, qualificou o exercício do rádio no nosso país e aqui em Sergipe, sobretudo. Então, a Globo, emissoras como a Globo, se prepararam durante anos para esse momento. Ninguém poderia pensar que uma emissora com a expertise da Globo, com o seu pessoal tão preparado, ia ser pego, né, de surpresa com a digitalização. Pelo contrário, né? Tá aí o G1, né, que é a sua plataforma já usando a ideia central da digitalização e da internet, que é a convergência digital, a convergência de e-mails no próprio
na própria G1, você vai para a rádio, vai para agora uma outra linguagem emergente, que são os podcasts, vai para a própria TV, né? Ou seja, a comunicação sendo entendida como convergência. A Globo entendeu e está bem posicionada. A Globoplay, que é uma das plataformas de streaming, que é outra coqueluche que tem afetado fortemente não só a TV aberta, mas a TV fechada, por assinatura, né? As plataformas de streaming, o Netflix, a Amazon Prime, né? E vários outros canais, né? A Globoplay, né? Todas com uma qualidade, com preço cada dia caindo, veja, porque a concorrência é... Enfim, as leis do capitalismo. Então, nesse novo cenário, né, cabem várias interrogações, e eu deixarei as interrogações aqui, né? Eu fiz essas perguntas lá atrás, e com menos de 4 ou 5 anos, doutor Pina, meu livro já foi superado pela realidade, então é possível que também amanhã a gente já tenha respostas novas, enfim. A realidade, a vida sempre foi dinâmica em todos os campos, mas hoje, né, o processo da vida humana na Terra se abreviou de tal modo que nada tem prazo mais, né? Nada dura para sempre, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? A emergência de novas linguagens, de novos atores, ela é constante. Resta dizer, por fim, que a televisão ela não morrerá, mas ela se reinventará como já se reinventou, né? De que forma? Aquela televisão feita do televisor, aquele aparelhinho que a gente tinha antigamente na sala, que ocupava lugar central nas famílias, não só brasileiras, mas do mundo inteiro, reunindo a família em torno dela, reunindo a família silenciosa. Aí do menino que fizesse qualquer comentário, alguma gracinha, enquanto a família assistia sua novela, seu jornal, né? A televisão ocupava o lugar de um altar, né? Tinha era o sagrado e o profano ao mesmo tempo. Ela carregava essas simbologias. Pois bem, ela não existe mais nesse aspecto. A gente tem ainda um aparelhozinho lá, mas nossos aparelhozinhos já são 4K, já estão conectados ao WhatsApp, às redes sociais, que é outra história que eu não toquei aqui para não me alongar muito. E as plataformas de streaming, a própria TV aberta, a TV por assinatura e tudo isso. Ou seja, num universo em que, numa situação, num contexto em que a própria televisão como conceito, como o que é televisão hoje, já mudou totalmente, significa dizer que não só a forma, mas seus conteúdos mudaram enormemente. A televisão hoje, ela trabalha com a emergência de novas gramáticas diariamente. E esse é o desafio, Carlos França. Nós dois que fizemos tantas coisas, me permita aí, modéstia, bonitas na televisão sergipana, nosso desafio é compreender a urgência e a emergência dessas novas gramáticas televisivas e nos recolocar, nos reposicionar nesse novo universo patamar, em nome dessa maravilhosa divindade, né, que tem até santa, né, que a Globo, na Rede Globo, inclusive, tem uma santa no corredor da Globo News, a santa da televisão, que é a nossa televisão pública e aberta. Era isso. Queria agradecer mais uma vez a satisfação. É uma honra imensa participar, né, com esse grupo muito querido, e me sinto muito distinguido, doutor Pina, pela homenagem em me convidar para participar de uma discussão tão rica. Obrigado a vocês. Boa tarde. Mais uma vez, somos nós quem agradecemos ao Luciano Corrêa, professor, mestre de gerações aqui em Sergipe e fora de Sergipe, como vimos, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Maranhão, na nossa vizinha comunidade tão parecida conosco, que é a Sociedade Alagoana, onde ele também pontificou e onde tem, como tem a nós aqui em Sergipe, muitos discípulos. Eu quero agradecer a Luciano Corrêa, dizer que absolutamente não consigo acertar quando se trata de conferencistas como vocês. Vocês sempre conseguem exceder com o nível de informação, com o nível de qualidade informativa que trazem para essas atividades do Tribunal de Contas. Nós vamos, e isso eu quero assinalar,
reservo para mim assinalar a alta qualidade do evento no qual estamos homenageando 3 grandes sergipanos. Na realidade, 4, porque um nós temos aqui ao vivo, que é Carlos França, que é também pioneiro, e sobre ser pioneiro, é um pioneiro em plena atividade, como nós desejamos que todos sejam, e que acontece com os nossos 3 outros homenageados. Raimundo Luiz, Reinaldo Moura, Teotônio Neto. Eu quero agradecer à nossa equipe, a equipe da Tecnologia da Informação, Miguel, Pedro, a equipe também da extensão da nossa comunicação, que é chefiada por Kleber, com o YouTube. Agradecer penhoradamente a suporte adicional e a participação que nos faculta ter para os mais de 100 municípios alagoanos, a TV Cidadã, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e quero, afinal, agradecer a esses nossos participantes, conferencistas, professores, informadores de uma realidade que nós estamos festejando na data do 70º aniversário da criação da televisão no Brasil, mas, sobretudo, com esse viés de ser um instrumento de educação, um instrumento de desenvolvimento na preparação de quadros brasileiros, um instrumento de cidadania, afinal, de valorização do cidadão e da cidadã, sobretudo neste ano em que vamos ter eleições municipais. Ninguém vive propriamente no país ou no estado, nós vivemos no município, em primeiro lugar. E, com isso, eu quero encerrar este evento, antes de passar para o nosso anfitrião, que na realidade é o jornalista Carlos França, também nosso homenageado, como disse aqui Luciano Corrêa, ele é professor de professores. E quero assinalar este fato alvissareiro, de que nós estamos comemorando alguma coisa que já é de algum tempo, mas que tem os seus pioneiros ainda em plena atividade, mas que também tem a característica de ser um aporte cultural para os que fazemos o Tribunal de Contas de Sergipe, inclusive os nossos servidores, aos nossos jurisdicionados, são 75 municípios, e o governo do Estado de Sergipe, em sua ampla concepção de administração direta e indireta. E quero dizer que, se há uma coisa que pode fazer bem a gente, é ouvir, como vimos hoje, a inteligência em ação, a inteligência demonstrando que o mundo não é ruim, nós estamos vivendo apenas uma fase complicada, da qual não tínhamos conhecimento nem experiência de forma nenhuma, mas o mundo pode ser melhor, e só será melhor se nós tivermos a humildade de ouvirmos quem sabe mais do que nós e escutarmos as experiências exitosas, os casos de sucesso, como é o momento que celebramos hoje, e estar diante de exemplos edificantes, de exemplos positivos da melhor parte da atividade humana, que é a parte do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento do espírito, da construção da alma, sem a qual, a partir de uma vida corriqueira, nós
não teríamos nenhum encanto a comemorar como estamos comemorando hoje. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para o encerramento ao jornalista Carlos França, que é também nosso homenageado nesta atividade acadêmica de hoje. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Carlos. Obrigado, colega, amigo e companheiro Luciano Corrêa, de tantas histórias, né, na época de Ivan Renato Rodrigues. E agora, doutor Pino, o senhor ainda que está aí, eu queria falar sobre um assunto que até me emociona, me recordo agora, numa reunião que nós tivemos na TV Sergipe, e eu tive um desentendimento com o Mozart, que era o superintendente da época. Então, Mozart, muito meu amigo, ficou irritado, disse, você devia pedir demissão. Aí Luciano vai, levanta e enfrenta Mozart, doutor Pino. Foi para dizer que não podia fazer isso, que eu era um dos melhores da televisão. E aquilo foi lá, me deixou lá embaixo. Aí Mozart viajou para a Bahia e me trouxe uma gravata, dizendo, eu fui orar para os meus santos para me entender com você, porque senão Luciano briga comigo, né? Então, são eventos como esse que registram a nossa vida e eu tenho muito a agradecer. E informar também, doutor Pino, duas informações altamente importantes. Uma é que os certificados serão disponíveis a partir de amanhã no site da Ecojan. Você entra no site do TCE, www.tce.se.gov.br, e lá clica em Ecojan e está o certificado pronto a partir de amanhã. E informar também uma boa notícia que eu recebi agora há pouco da Diretoria de Comunicação. É que o nosso atual presidente, Luiz Augusto, ele já está em estudos com a Diretoria de Comunicação, através de Teotônio Neto, para a implantação da TV do TCE. É uma bela informação. Teotônio vibrou, sei que o senhor também gostou. Muito obrigado, doutor Pina, muito obrigado a todos, e o senhor já declarou encerrado esse evento.